A Bíblia no Novo Testamento ela é composta pelos 4 evangelhos. Depois dos 4 evangelhos já vem os Atos dos Apóstolos. Mas o livro de Atos dos Apóstolos não fala das atitudes dos apóstolos, fala das atitudes do Espírito Santo na vida dos apóstolos. É chamado de Atos dos Apóstolos, mas é conhecido o livro como Atos do Espírito Santo, através dos seus discípulos, seus apóstolos, os apóstolos de Cristo. Amém? Então são todas as ações do Espírito Santo, o livro de Atos dos Apóstolos. Eu quero ler o capítulo 27, mas antes, quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, para que nós possamos fazer essa reflexão desse texto. É um texto um pouco extenso, então eu preciso compartilhar um pouco da introdução para você entender e entrar comigo no texto. Aí eu vou sintetizar alguns versículos para facilitar o entendimento da história. Não sei quantos conhecem essa história. O capítulo 27 do livro de Atos trata de uma tempestade. Fala de uma tempestade. E aqui o apóstolo Paulo está sendo enviado para Roma, porque na perseguição que ele sofreu, por pregar o evangelho, ele estava sofrendo uma perseguição, estava sendo preso. E ele como tinha dupla cidadania, então ele pediu para ser julgado por Roma, pelos juízes de Roma, pelas pessoas encarregadas de julgá-lo lá em Roma. E ele então entra numa embarcação, e nesse barco tinha cerca de 276 pessoas nessa embarcação. E interessante que Paulo, ao entrar nesse barco como um preso, eles vão viajar e vão chegar num determinado lugar. Num determinado momento, os ventos eram muito contrários e Paulo vai aconselhar os líderes daquela embarcação a não continuar com aquilo, porque essa viagem poderia ser desastrosa, tanto para as coisas que tinha no barco, para tudo que tinha dentro do barco, mas inclusive para as pessoas. Você pode acompanhar comigo isso. Está escrito no verso de número 9, 27 verso 9, diz assim: decorrido muito tempo, sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo advertia-os dizendo: senhores, vejo que a viagem será desastrosa e causará muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Porém o oficial cria mais no piloto e no dono do navio do que em Paulo. Como aquele porto não era próprio para invernar, os mais deles foram parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fênice, um porto de Creta, que se dá para o nordeste e para o sudoeste, e ali invernar. Então eles não receberam o conselho de Paulo. Paulo falou: olha, essa embarcação vai correr risco. Mas eles não ouviram. E continuaram a jornada, continuando a viagem. O vento soprou, a tempestade veio forte, e você pode acompanhar isso comigo, no verso de número 20. O negócio estava tão feio. Vamos começar através do 18. Como fomos violentamente agitados pela tempestade, no dia seguinte começaram a esvaziar o navio. Ao terceiro dia, com as próprias mãos, lançaram ao mar a armação do navio. Eles começaram a jogar tudo que tinha dentro do navio para aliviar o peso, porque o vento estava muito forte, a tempestade era muito forte. Verso 20. Não aparecendo, havia já muitos dias nem o sol e nem as estrelas, e caindo sobre nós uma grande tempestade, perdemos toda a esperança de nos salvarmos. O texto diz assim, que se foi a esperança de salvamento,
Sabe, irmãos, tem uma outra tradução que diz assim, o verso de número 20: não aparecendo nem o sol nem as estrelas por muito dia, continuando a bater-se sobre nós com grande tempestade, finalmente perdemos toda a esperança de livramento, de salvamento. Verso 21, havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, devíeis na verdade ter ouvido a mim, e não ter partido de Creta, para evitar o dano e a perda. Agora, pois, recomendo que tenhais bom ânimo, porque não se perderá nenhuma vida, mas somente se perderá o navio. Aqui agora, Paulo está falando com ele: vocês teriam que ter me ouvido lá atrás. Vocês não ouviram. Então aqui está um povo sem esperança, no meio de um mar, as ondas açoitando o barco, a embarcação. Eles aliviaram o peso da embarcação. E a Bíblia diz que eles não tinham mais esperança de salvamento. E quando a tempestade nos atinge, irmãos, a ponto de nós não termos uma saída, quando a luta é tão grande que nós olhamos para um lado, olhamos para o outro, aqui o texto diz que há muitos dias eles não viam o sol, nem as estrelas. Aí Paulo vem com uma palavra, e Paulo diz assim: agora eu aconselho vocês, tenham bom ânimo. Essa palavra bom ânimo, tenham bom ânimo, ela é uma constante na vida do profeta, do Paulo, do apóstolo. É uma constante na vida de quem sabe o propósito de Deus. Paulo tinha um propósito, Paulo sabia que ele ia chegar em Roma. E Paulo disse: olha, não vai morrer nenhum, só vai perder o barco, mas as vidas que estão aqui serão poupadas. Como acreditar nisso, diante de tanta tempestade? Como acreditar no livramento, na salvação, diante do caos e diante da tempestade? Como ousar crer diante de uma tempestade que não vemos saída? Como? A palavra tenham bom ânimo parece que é uma constante, e é na vida do apóstolo. Você pode ver que no verso 22 ele fala tenham bom ânimo. No verso 25 ele diz: portanto, senhores, tenham bom ânimo. Lá no verso 36 ele disse: todos se reanimaram. E essa palavra bom ânimo, reanimar-se, no texto, ela é muito presente na vida do apóstolo. Diante da desesperança, diante da tempestade, diante do caos, da escuridão, do problema, a palavra de ordem no coração daquele que tem um propósito, que sabe para onde vai chegar, que é o Paulo, ele é a palavra bom ânimo. E eu reporto essa palavra para você essa noite, você que entrou aqui. Eu profetizo sobre sua casa, sua vida, seu trabalho, sua família. Tenha bom ânimo, independente da circunstância, independente das tempestades. Deus falou comigo essa tarde: tenha bom ânimo. Levanta sua mão para receber o ânimo do Senhor, se reanime nele. É tempo de crise no país, é tempo de crise na cidade, é tempo de crise nas famílias. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Podemos até perder bens materiais, perder coisas, porém Deus vai nos salvar, porém Deus vai nos livrar, no nome de Jesus. Você que crê nisso, diga glória a Deus. Então eu quero pensar com os irmãos a partir desse momento, dessa tempestade instalada. Você vai ver comigo que Paulo vai declarar essa palavra, dizendo assim, ó: na mesma noite, verso 23, o anjo de Deus, de quem eu sou e sirvo, aleluia. Paulo está falando do anjo de Deus aqui, Paulo está falando do próprio Deus. Paulo está falando assim: vocês podem ficar tranquilos, não vai morrer nenhum de vocês, só vai acabar o navio,
Essa mesma noite, quem te falou que não vai morrer ninguém aqui, Paulo? Essa mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e de quem eu sirvo. Paulo falou, ele anda comigo, eu sou dele e sirvo a ele. Ele me falou. Ele me falou. E aí Paulo vai dizer no verso 24, dizendo Paulo, que sejas apresentado a César, a Deus, e Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois creio em Deus, que há de acontecer assim, como me foi dito. Contudo, é necessário que caiamos numa ilha. Aqui, irmãos, eu quero parar um pouquinho para falar para vocês, que em toda tempestade a gente perde alguma coisa. Contudo, é necessário. Tem coisas que são necessárias na nossa vida. Tem tempestades que faz parte. Tem tempestades que faz parte da nossa caminhada. Você está me entendendo essa noite aqui? Tem tempestades que faz parte da nossa vida. Mas Paulo disse, mas tem um anjo. Eu sou dele e sirvo a ele. Ele me falou que vai enviar o livramento. Ele me disse que vai enviar o livramento para a sua vida. Amém? Você recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Então, eu quero pensar com vocês aqui, porque qual foi o conselho? Eles estavam todos eles tremendo de medo. Eles mediram a profundidade do mar onde eles estavam. Verso 28. Verso 27, chegada a 14ª noite, 14 dias lá no mar, sendo nós ainda jogados de um lado para o outro, no mar Adriático, por volta da meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos à terra, lançando a sonda, mediram 20 braças, passando um pouco mais adiante, tornaram a medir 15, aí vem o verso 29, ora, temendo bater em rochedos, lançaram da popa 4 âncoras e esperavam ansiosos que amanhecesse. A outra tradução que eu tenho da NVI diz assim, no verso 29. Temendo que fossem jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam orações, e faziam preces para que amanhecesse o dia. Essa ansiedade que esse texto da Revista Corrigida cita, essa ansiedade para que chegasse o dia, era preces, era orações que eles faziam para que tudo se acalmasse. Eu quero usar dessa expressão do verso 29 para fazer uma aplicação dessa história da tempestade e dessa postura tomada, ou seja, dessas verdades que nós temos que receber diante de tempestades que nós somos acometidos. A partir dessa expressão das 4 âncoras aqui, gostaria de citar 4 pontos importantes. O que fazer quando nós estamos numa tempestade e quando é necessário enfrentar. Primeiro, oração. Primeira dessas âncoras é a oração. Eles lançaram 4 âncoras para sustentar o barco, com medo de que fosse jogado contra pedras. E isso nos vai ensinar aqui algumas coisas. O texto vai dizer assim que eles faziam orações, faziam preces. Eu acho e penso que no meio de tempestades nós não podemos abandonar a oração. Eles estavam orando. Seja qual for o nível da sua luta, do enfrentamento, da tempestade que você está enfrentando, nunca deixe de orar. E quando eu falo em oração, irmão, não estou falando de oração, daquela oração que a gente faz aqui no culto, não. Existe, muitos de nós, irmão, ora só aqui na igreja. Ora porque o outro está orando, aí levanta a mão assim e vai no embalo. Isso não é oração não, irmão.
Isso aí você está acompanhando alguém numa oração pública. Isso não é vida de oração. Deus está nos chamando para orar no meio dessa tempestade, amém? Deus está nos convocando para oração. Deus está nos convocando para oração. Essa semana eu vou fazer um grupo de WhatsApp de 40 dias de oração. Já que nós não estamos podendo nos reunir aqui, irmãos, e está um pouco ainda tumultuada a questão da pandemia, eu queria fazer aqui presencial, mas não vou fazer para não dar lado. Porque assim, para que eles não impeçam esse culto aqui que a gente está tendo. Senão daqui a pouco eles vão impedir até isso. Mas eu vou fazer um grupo de WhatsApp de 40 dias de oração. E quem quiser entrar depois eu vou fazer um grupo. Depois que terminar os 40 dias, a gente encerra o grupo. Estamos precisando orar, irmãos. Temos que ter um costume de oração. Não sei como é que é a sua cultura de oração. Quanto tempo que você ora por dia? Não sei. Devemos buscar a face de Deus no meio da tempestade. O barco pode estar quebrando tudo, pode estar caindo tudo. Nós precisamos orar. Deus tem várias maneiras de falar comigo. Deus tem várias maneiras de falar com você. Mas você só tem uma maneira de falar com Deus. Só através da oração. Deus tem várias, Ele tem a palavra, Ele tem um louvor, Ele fala conosco através de um profeta, através de um sonho, através de uma revelação. Ele fala do jeito que Ele quiser com você. Agora você só fala com Deus através da oração. Nós só temos um caminho, nós só temos uma via para falar com Deus, é somente através da oração. Nós não podemos abandonar o lugar da oração na nossa vida. Se nós não orarmos, vai ficar comprometida a nossa viagem. Uma outra postura aqui tomada, que o texto quer nos ensinar, além desse quebrantamento, desse desdobramento, e eu estou acreditando que Deus está chamando toda a nação para orar. Deus está chamando todo o povo para orar. Deus está chamando toda a cidade para orar. Paulo vai falar aqui no verso de número 33, assim, enquanto amanhecia, Paulo recomendava a todos que comessem alguma coisa, dizendo: é hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provar nada. O povo estava jogando a comida fora, o povo estava sem comer já há 14 dias, estava desfalecendo. E essa questão do alimento aqui nos revela uma postura que nós temos que ter no meio da tempestade. Não somente no alimento físico, aqui está querendo nos ensinar a respeito da palavra. Porque nossas tempestades talvez não seja dentro de um barco aqui fisicamente, mas seja em outra área. E em todos os níveis de tempestade, a lição que nós temos que aprender é essa, que nós devemos nos alimentar. Não é só de comida física, não. Aqui está falando da palavra. Eu quero que você entenda isso e transporte para o seu coração como o pão da vida, a palavra. Irmão, no meio dessa tempestade, nós temos que ter uma palavra. Passe o que passar, nós temos que ter uma palavra. Sabe tudo que eu peço para Deus, diante de tudo que eu enfrento, sabe a minha oração? Deus não me deixa sem uma palavra. Deus não me deixa sem uma palavra. Essa é a palavra que Deus me deu para trazer para os irmãos essa noite. Você tem que se alimentar da palavra. Você tem que comer a palavra. Se você não se alimentar dessa palavra, Paulo recomendou, olha, se alimentem. Vocês estão fracos. Ninguém vence tempestade nessa fraqueza. Ninguém vence tempestade, ninguém ultrapassa as tempestades da vida, ninguém sai do outro lado. Se eles parassem de comer, eles iam morrer de fome. Então Paulo aconselhou: alimentem-se. Alimentem-se. E o terceiro que eu quero mencionar está no verso 36. Então eles se reanimaram e se puseram também a comer. Verso 35, um pouquinho antes. Havendo dito isso, tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos,
Partindo, começaram a comer. Então todos se reanimaram e puseram também a comer. E eram todos 276 pessoas. Aqui, irmãos, eles se reanimaram na força do alimento, na força da palavra. Seja fortalecido na força do seu poder. Deus me mandou aqui essa noite para dizer para você, seja fortalecida, irmã. Seja fortalecida na força do poder dessa palavra. Seja fortalecido na força do poder dessa palavra. Seja fortalecido no Senhor, reanime-se na palavra. Reanime-se no alimento que Deus tem para a sua vida. Reanime-se. Fortaleça, olha lá, e eles se reanimaram. Então aqui é uma outra âncora, essa âncora do fortalecimento espiritual. Essa âncora do fortalecimento espiritual está firmado no alimento sólido, na palavra. Não é besterol não, irmão. Não é conversa não. Não é conversinha não. Vocês não estão sendo alimentados aqui com conversinha não. Isso aqui não é conversinha de Pedro, de João, não. Isso aqui é palavra. É alimento de Deus. Eu estou lendo a Bíblia para você, a palavra para você. Eu não conto história minha aqui, não. Eu conto a história da palavra, eu trago a revelação. Deus quer dar uma revelação, um alimento sólido para você ser fortalecido na força da palavra. Não pode faltar palavra para você. Não pode. Nós somos uma geração muito carente de palavra, muito pobre de palavra. Lemos pouco a Bíblia. Irmãos, nós mexemos com a rede social o dia inteiro, mas com a palavra nós mexemos pouco. Nós manuseamos a rede social, o celular o dia inteiro, mas a Bíblia manuseamos pouco. Então aí que está revelando a nossa fraqueza na hora das tempestades, porque nós estamos com fome. Nós estamos fracos e na hora do embate nós vamos sofrer. Na hora do combate nós vamos cair, porque está faltando palavra. Nós estamos tendo informação e pouco conhecimento. Deixa eu lhe falar uma coisa. Aquilo que você vê muitas vezes na internet é informação. Mas informação nem sempre é conhecimento. E a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, não é por falta de informação não. Você perece, você sofre, eu sofro, porque falta conhecimento. Ame a palavra, viva a palavra, zela pela palavra, anda com a palavra, ouça a palavra, cante a palavra, defenda, fale da palavra, espalhe a palavra, viva na palavra. Irmãos, todo assunto que você for falar, lembre da palavra. O pastor que me discipulou para Jesus e que me alcançou para Jesus na casa de recuperação, vocês conhecem ele, pastor Fernando. Ele veio aqui, vai vir assim que passar assim que tiver as viagens estiver normalizado, ele vai voltar. Eu tinha até comprado a passagem para ele, vim para maio aqui. Pastor Fernando Loureiro, ele não fala nenhum assunto com você sem citar a Bíblia. Nenhum. Se ele falar de política, ele fala com a política citando a Bíblia. Ele conversa dia e noite com você e é só na Bíblia. Ele pauta a vida dele pela palavra. Eu levei ele para conhecer o... Pega o microfone para mim aqui. Amém. Eu levei ele para conhecer o prefeito. Quando eu falei assim, esse aqui é o prefeito. Aí ele falou, Joel capítulo 2, verso... Já começou a conversar com o homem no nome dele, no versículo. Já deu uma palavra tremenda, o homem falou, estou arrepiando tudo aqui, misericórdia. Então meu pastor é assim. E ele nos treinou assim. Irmãos, nós precisamos viver na palavra, amém?
Viver a palavra, é a palavra que vai nos dar a garantia da vitória nas tempestades. Amém? E por último, tá bom, tá ouvindo aí, irmão? Tá tudo bagunçado. Amém. Amém. É assim mesmo, esse negócio de usar máscara aí, é assim mesmo, amém? Então se alimente da palavra. E por último, eu anotei aqui no verso de número 39. Sendo já dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia e consultaram se poderiam encalhar nela o navio. Levantando as âncoras, deixaram-nas no mar, largando também as armas do leme, as amarras do leme, e içando a vela da proa, foram para a praia. Dando, porém, num banco de areia, encalharam ali o navio. Fixada a proa no navio, ficou imóvel, mas a popa abria-se com muita força das ondas. Então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum deles fugisse, escapando a nado. Mas o oficial, querendo salvar a Paulo, impediu dessa tentativa. Mandou que os pudessem nadar e fossem os primeiros a lançar ao mar e alcançar a terra. Os demais deviam salvar-se, uns em tábuas, outros em destroços do navio. Assim todos chegaram à terra salvos. Cumpriu-se a profecia do apóstolo, que disse para eles que ninguém ia morrer, porém o navio se acabou. E aqui eu aprendo uma coisa, irmãos. A última dessas fortaleça-se com o que sobrou. Deus tem uma palavra para nós essa noite aqui. Use o que sobrou. Se agarre naquilo que ainda resta. O navio se espedaçou, quebrou tudo. Eles queriam matar os presos, para os presos não fugirem. Mas o capitão, querendo salvar Paulo, porque Paulo estava direcionando o navio já a partir dali espiritualmente, desistiram da ideia, soltaram os presos a nado. E eles disseram: quem souber nadar pode ir nadando, quem não souber, pega tábua, pega destroços do navio, pedaços que sobrou aqui do navio, e vão nadando e vão chegando até a praia. Ninguém morreu. Teve gente que pegou um pedaço de uma tábua, deitou em cima, fez uma prancha, não sei, se viraram e conseguiram chegar até uma ilha e todos foram salvos. E aqui eu aprendo que nós devemos nos fortalecer com aquilo que sobrou. De tudo que está acontecendo, sobrou alguma coisa? De tudo que está acontecendo no meio da sua vida, da sua casa, da sua família, tem alguma coisa boa? Tem alguma coisa ainda que dá para você agarrar? Reanime-se com aquilo que sobrou. Porque tem coisas que sobrou, que vai ser fundamental para o seu livramento. Tem coisas que está sobrando, tem valores que ainda existem. Fortaleça-se com aquilo que sobrou. O que é que sobrou para você pegar? O que está sobrando aí de toda essa quebradeira do navio, de toda essa viagem desastrosa, de toda essa tempestade que os homens foram acometidos naquele mar? Veja bem,
Paulo saiu de lá como escravo. Paulo agora chegou como comandante, orientando todo mundo. Então as tempestades, irmãos, da nossa vida, elas revelam que nós podemos entrar de uma maneira nela, mas sair mais fortalecidos no final. Podemos passar por elas, e se sobrar um fiozinho de uma esperança, nós vamos nos agarrar. Se ainda tiver uma chaminha acesa, nós vamos nos agarrar nela. Se ainda tiver uma esperança, ainda que for pequena, uma tábua, um destroço, um pedaço, que aparentemente não serve para nada, isso vai nos dar chance de um grande livramento na presença de Deus. Deus incomodou meu coração, meditei sobre essa palavra. Deus encheu meu coração, por quê? Porque em tempos de tempestade, o apóstolo Paulo traz uma palavra: tenha bom ânimo. Tende bom ânimo. Tenha bom ânimo. E ele disse: olha, reanime-se, coma, levante-se. Você não pode ficar fraco desse jeito. Então aqui estão 4 lições para nós vencermos e passarmos por toda essa tempestade que nós estamos vivendo: oração, palavra, fortalecimento espiritual, alimento, comer, se fortalecer com as coisas que vêm de Deus. Se fortalecer espiritualmente, irmãos, é aproximando de gente que te ajuda, é recebendo conselho. Você quer ser fortalecido? Ouça um louvor, ouça uma palavra, ouça uma ministração, ouça um conselho. O conselho de Paulo: coma, gente, vamos comer, vocês estão 14 dias sem comer. Eles foram obedecer o conselho, se fortalecer, ficar de pé, amém? Agora, se você não se fortalecer no Senhor, você vai perder essa batalha. Se fortaleça, cerque-se de pessoas que podem te ajudar. Aceita o conselho, aceita a ajuda de quem está falando. Ele disse: olha, vocês não me ouviram lá atrás, não era para ter saído com esse navio de lá, mas já que vocês saíram, tenha um bom ânimo, não vai morrer ninguém. E eu trago essa palavra profética para essa noite aqui: tenha bom ânimo, não vai morrer ninguém. Reanime-se no Senhor, tenha bom ânimo, não vai morrer ninguém. Não é para a morte isso não, isso é para revelar a glória de Deus na sua vida mais uma vez. Mais uma vez, fica de pé, vamos orar. Fica de pé. A direção